pessoas! Meu nome é Andriele e você está assistindo mais um vídeo no meu canal. Então, gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu top 5 de séries favoritas. E em quinto lugar temos Stranger Things, que até hoje não saiu a segunda temporada, mas ok. Então, Stranger Things conta a história de um menino, uma cidadezinha, e nessa cidade some um menino. E aí, tipo, todo mundo começa a procurar, mas nada de achar esse menino. E aí surge uma garota na cidade com superpoderes. Nossa, é muita loucura. Eu nem sei explicar direito porque tem essa coisa de mundo alternativo. E, nossa, é muito louca a série. E em quarto lugar temos Scream. Nossa, Scream é uma série assim meio de terror, porque tem muito assassinato, muita morte. Eu nunca vi uma série com muita morte na minha vida. Tipo, eu nunca assisti nenhuma série com tanta morte quanto eu assisto em Scream, sabe? E ao longo da série toda teve 12 assassinatos em 2 temporadas. Nossa. Eu nem vou tentar explicar pra vocês a história de Scream, porque é muito louca. Eu acho melhor vocês assistirem, porque vocês vão entender melhor, porque eu não vou saber explicar direito. Mas em terceiro lugar, temos The Vampire Diaries. Nossa, eu amo muito essa série. Tipo, agora deu um tempinho assim nela pra poder assistir PLL. Mas é muito, muito, muito boa. Sério, gente, assistam. Tem na Netflix. Todas essas séries que eu estou citando aqui tem na Netflix. Então, se você não assistiu, corre pra assistir, porque são maravilhosas. E em segundo lugar, temos 13 Reasons Why. Gente, se eu estiver falando errado, por favor, relevem, tá? Porque eu não falo inglês. Que é basicamente os 13 porquês. Então, os 13 porquês conta a história de Hannah Baker. Hannah Baker é uma adolescente que ela acabou de se mudar pra uma cidade nova. E aí ela acaba se envolvendo com um garoto. E aí esse garoto tinha uma foto dela meio assim inapropriada. E espalha pelo colégio todo. E o colégio todo fica chamando a Hannah de vadia. E aí a Hannah começa a sofrer várias coisas, do tipo bullying, e vários garotos chamam ela de gostosa, apertam a bunda dela, sendo que claro que ela não gostava e tal. E aí acontece uma coisa, e então vem acontecendo séries de coisas com a Hannah, e cada vez que acontece essas coisas ela vai ficando mais, como que se diz, mais deprimida. E aí acontece uma coisa que, nossa, foi o pior de tudo que aconteceu. E aí a Hannah decide se matar. Só que antes da Hannah se matar, ela gravou 13 fitas. E cada fita tem um lado. E se não me engano, cada fita é pra uma pessoa, que é o porquê dela ter se matado. Por isso que o nome da série é Os 13 Porquês. Tipo, os 13 porquês de ela ter se matado, entendeu? Nossa, essa série é muito boa. Nossa, gente, por favor, se vocês nunca assistiram. Eu acho que todo mundo aí já assistiu, porque é uma série que ficou muito conhecida mundialmente, porque aborda dois temas. Os adolescentes estão passando muito nesse último tempo, que é o bullying e o suicídio. Então, assistam se vocês não assistiram. É muito boa. E em primeiro lugar, claro que tem que ser PLL, né, gente? Como eu já falei aqui pra vocês, PLL é minha série favorita. Eu falei isso pra vocês no primeiro vídeo. E se você não assistiu o primeiro vídeo do meu canal, por favor, corre pra assistir. Eu vou deixar ele nos cards ou na descrição. Em algum lugar eu vou deixar ele. E assistam, porque tá muito legal. E é isso, gente. Eu não vou falar muito de PLL, porque eu já falei sobre ela no primeiro vídeo no meu canal. Então, se você não assistiu, corre pra assistir. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Nossa, se inscrevam no canal. Deixem o seu like aqui embaixo. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Me siga nas minhas redes sociais, que são Snapchat, Musical.ly e Instagram. E é isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.